Capítulo 6. Órgãos do Estado nas relações internacionais. 1. Órgãos do Estado nas relações internacionais. Os órgãos do Estado nas relações internacionais são os indivíduos encarregados de representar os Estados que são pessoas jurídicas, no campo do relacionamento externo, tendo competência para administrar a dinâmica das relações estatais com outros Estados, organizações internacionais e demais sujeitos de direito internacional público e para agir em nome do ente estatal na sociedade internacional. 1,1. Noções gerais. Tradicionalmente, a representação internacional do Estado tem sido incumbência do chefe de Estado, do chefe de governo, do ministro das Relações Exteriores, dos agentes diplomáticos, diplomatas, e dos agentes consulares, cônsules, que continuam, aliás, exercendo papel destacado na formulação e condução da política externa estatal e das ações do Estado no campo das relações internacionais. Entretanto, as relações internacionais na atualidade são marcadas pelo crescente dinamismo e pela maior complexidade dos temas tratados. Com isso, é cada vez mais comum o envolvimento de pessoal da administração pública especializado em outras áreas específicas, comércio, defesa, etc., no tratamento dos assuntos externos do Estado. Dessa forma, é cada vez mais comum que outras autoridades e funcionários também sejam chamados a agir em nome do Estado na sociedade internacional, a exemplo de ministros, presidentes de órgãos públicos, governadores de estados da federação, etc. Tal intervenção é frequente quando do tratamento de temas de caráter mais técnico ou do interesse direto de certas comunidades dentro do Estado. Neste capítulo trataremos apenas dos tradicionais órgãos do Estado nas relações internacionais, cujas competências típicas incluem atos de representação internacional, examinando não apenas as funções que exercem no âmbito externo como também as prerrogativas, privilégios e imunidades com que contam quando estão no exterior para que possam exercer de maneira livre suas funções. Em todo caso, e por mais que a atuação de outras autoridades nas relações internacionais ainda não tenha sido objeto de maior atenção na doutrina, entendamos que o fato de tais autoridades exercerem funções de representação estatal lhes confere, no exterior, prerrogativas ao menos semelhantes àquelas de que gozam órgãos do Estado que tradicionalmente exercem funções de representação internacional. Por fim, destacamos que os órgãos do Brasil nas relações internacionais deverão, no exercício de suas funções, observar os princípios constitucionais que o Estado brasileiro deve seguir nas relações internacionais, que são os seguintes: que abre CF, art. 4, e, independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção, v. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Dado o caráter normativo dos princípios, o artigo 4º do texto constitucional configura verdadeira prescrição de conduta que deve orientar a formulação e a execução da política externa brasileira e da ação dos órgãos do Brasil nas relações internacionais. 1,2. Os órgãos do Estado nas relações internacionais. A seguir, estudaremos os principais desdobramentos teóricos e práticos vinculados ao papel exercido pelo chefe de Estado, pelo chefe de governo, pelo ministro das Relações Exteriores e pelos agentes diplomáticos e consulares nos atos de representação internacional do ente estatal. 2,1. Chefe de Estado. O chefe de Estado é o principal órgão do Estado nas relações internacionais e, portanto, é o principal representante estatal na sociedade internacional. Com isso, cabe ao chefe de Estado a responsabilidade primária pela formulação e execução da política externa estatal.
Além disso, o chefe de Estado, como autoridade da mais alta hierarquia da administração pública, é competente para decidir, em última instância, acerca das ações internacionais do ente estatal. No passado, não interessava ao direito internacional a forma de investidura, isso é, a forma de imposse do chefe de Estado que era da alçada exclusiva do direito interno. Na atualidade, a crescente importância que se atribui à democracia dentro dos tratados internacionais e na política externa dos Estados pode gerar dificuldades para autoridades que tenham subido ao poder fora da ordem democrática. Nesse sentido, é possível que governos que ascendam ao poder fora de parâmetros democráticos ou por meio de rupturas institucionais não sejam reconhecidos, o que impede que representem seus estados internacionalmente. Além disso, é comum que entes estatais e organismos internacionais, diante de golpes de Estado, peçam ao novo chefe de Estado que providencie de logo a normalização democrática. Por fim, cláusulas democráticas limitam aos Estados onde vigore o regime democrático a participação em determinados blocos regionais ou organizações internacionais como o Mercosul, a Organização dos Estados Americanos, OEA, e a União Europeia. Tampouco interessa ao direito internacional a titulação que o Estado atribui ao respectivo chefe. O rol de competências do chefe de Estado é definido na ordem jurídica de cada ente estatal e depende fundamentalmente da forma, do sistema e do regime de governo adotados. Em geral, porém, os Estados atribuem funções semelhantes a seus respectivos chefes, notadamente, declarar guerra e celebrar a paz, concluir tratados, e formular e executar a política externa estatal. No Brasil, as funções do chefe de Estado nas relações internacionais, exercidas pelo Presidente da República, estão definidas no artigo 84 da Constituição Federal, nos termos seguintes: compete privativamente ao Presidente da República. 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. É importante destacar, porém, que a Presidência da República não age na seara das relações internacionais de forma independente de controles que possam ser impostos por outros poderes estatais, mormente o Congresso Nacional ou apenas o Senado Federal. Nesse sentido, reiteramos, inicialmente, que a capacidade do chefe de Estado brasileiro de celebrar tratados se encontra sujeita à autorização do Congresso Nacional prévia à ratificação do ato internacional, art. 49. Atenção, a manifestação congressual relativa à celebração de tratados pelo Brasil é posterior à assinatura e anterior à ratificação. Outrosim, lembramos que não cabe ao Congresso ratificar atos internacionais, apesar do que possa levar a entender a redação do artigo 49, 1 do texto constitucional que reza que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Quanto à denúncia de um tratado que tradicionalmente não exigia o envolvimento parlamentar, é importante indicar que existe uma tendência a que passe a ser exigida a autorização congressual para que o Presidente da República possa proceder à denúncia de um tratado. É o que evidencia o julgamento da AD 1625, ora ainda em curso, dentro do qual vem prevalecendo a orientação de que não é possível ao Presidente da República denunciar tratados sem o consentimento do Congresso Nacional. Como indicado no bojo do próprio artigo 84, compete ao Presidente da República declarar a guerra e celebrar a paz, mas com autorização ou referendo congressual.
Atenção, pode a presidência permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos casos previstos em lei complementar, em princípio com autorização do Congresso Nacional, em ato de competência exclusiva. Entretanto, pode lei complementar dispensar a possibilidade de autorização congressual em casos do tipo: cabe ao presidente da República nomear os chefes de missão diplomática, embaixadores. Entretanto, a indicação em apreço encontra-se sujeita à prévia aprovação do Senado, em sessão secreta. A propósito, cabe também ao Senado autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Atenção, nas hipóteses elencadas no artigo 52, incisos 4 e 5 da Carta Magna, é necessária apenas a autorização do Senado, não a do Congresso como um todo. Por fim, é óbvio que as ações presidenciais estão, no geral, sujeitas a controle jurisdicional. No exterior, os chefes de Estado beneficiam-se de privilégios e imunidades semelhantes às aplicáveis aos agentes diplomáticos que incluem, dentre outros, a inviolabilidade de sua pessoa e de seu local de hospedagem, a imunidade civil e penal, a isenção de impostos diretos e a liberdade de comunicação com seu Estado. Atenção, as viagens oficiais e de trabalho de chefes de Estado ao exterior, bem como de outras autoridades que não as diplomáticas e consulares em missões permanentes, são conhecidas como missões especiais. O fundamento dessas prerrogativas é permitir que os chefes de Estado possam exercer suas funções da maneira mais livre possível, de forma a que possam defender os interesses dos respectivos entes estatais sem impedimentos e temores. Os privilégios e imunidades do chefe de Estado são extensivos à sua família e comitiva, inclusive em viagens particulares ou de férias. Abrangem também ex-chefes de Estado com o intuito de permitir que essas autoridades possam exercer suas funções oficiais sem receio de qualquer forma de vingança posterior. Entretanto, a quantidade de casos em que chefes de Estado se envolvem, durante o exercício de suas funções, em determinados atos repudiados pela sociedade internacional, vem levando a uma mudança na orientação do direito internacional a respeito das imunidades a que essas autoridades fazem jus. Tal mudança ocorre no contexto de afirmação do princípio da justiça universal, pelo qual a persecução penal a quem tenha cometido certos delitos pode se estender a qualquer parte do mundo. PS Significado de persecução final. Persecução penal, persecução criminal ou persecutio criminis é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Estado que possibilitam atribuir punição ao autor de um crime cometido. Persecução significa perseguir, ir no encalço. O processo penal é o procedimento principal, de caráter jurisdicional, que termina com um procedimento judicial que resolve se o cidadão acusado deverá ser condenado ou absolvido. Ao conjunto dessas duas fases, dá-se o nome de persecução penal. Nesse sentido, o atual entendimento prevalecente é o de que as imunidades de ex-chefes de Estado não persistem diante de atos contrários aos princípios e objetivos das Nações Unidas, mormente as violações dos direitos humanos, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Com isso, seria possível o julgamento de um ex-chefe de Estado por cortes internas de Estados estrangeiros ou por tribunais internacionais por conta de atos cometidos por essa autoridade durante o período em que exerceu o poder, o que antes não era viável. Marco recente na mudança de entendimento na matéria foi o caso Regina V. Evans and another and the Commissioner of Police for the Metropolis and others as parte Pinochet, relativo à prisão do ex-presidente do Chile, Augusto Pinochet, em Londres, em 1998. Em decorrência do exame desse caso, restou reconhecido que os ex-chefes de Estado efetivamente gozam de imunidade para que possam exercer suas funções, mas não no tocante a atos elencados como crimes no direito internacional.
O direito internacional caminha também para limitar as imunidades dos próprios chefes de Estado, à luz do princípio da irrelevância da qualidade oficial consagrado pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, art. 27, pelo qual a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membro de governo ou do parlamento, de representante eleito ou de funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal. Bem como segundo o qual, as imunidades ou normas de procedimento especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa, nos termos do direito interno ou do direito internacional, não deverão obstar a que o tribunal exerça a sua jurisdição sobre essa pessoa. Graças a essa norma, o Tribunal Penal Internacional já emitiu ordens de prisão pela prática de crimes contra a humanidade contra os presidentes da Líbia, Muammar al-Gaddafi, e do Sudão, Omar al-Bashir, apresentadas durante o período em que estes ainda se encontravam no exercício das respectivas funções de chefe de Estado. 2,2. Chefe de governo. Como regra geral, as funções do chefe de governo nas relações internacionais dependem da forma, do sistema e do regime de governo adotado pelo Estado. Nesse sentido, o papel do chefe de governo nas relações internacionais não terá qualquer relevância em estados como o Brasil que adotam o sistema presidencialista. Por outro lado, no parlamentarismo, a importância do chefe de governo nas relações internacionais poderá ser maior, em vista, evidentemente, dos poderes que lhe sejam conferidos pelo direito interno. Em geral, nos estados parlamentaristas, os chefes de governo têm muitas das competências internacionais do chefe de Estado nos regimes presidencialistas. Em missões oficiais no exterior, os chefes de governo também gozam de prerrogativas semelhantes às dos chefes de Estado. 2,3. Ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores é o principal assessor do chefe de Estado ou do chefe de governo na formulação e execução da política externa. Os poderes específicos do ministro das Relações Exteriores são definidos pela legislação interna dos Estados. Em geral, porém, incluem a negociação e assinatura de tratados, a assessoria ao chefe de Estado ou de governo em matéria internacional, a administração dos assuntos de política externa na estrutura governamental e a chefia do órgão estatal encarregado desses temas. A definição da titulação do cargo de ministro das Relações Exteriores não interessa ao direito internacional e pode variar entre os estados. Por exemplo, o Brasil adota o título Ministro das Relações Exteriores, Portugal emprega Ministro dos Negócios Estrangeiros, e o EUA, Secretário de Estado. No exterior, os ministros das Relações Exteriores também gozam de prerrogativas semelhantes às dos chefes de Estado e de governo. O Ministério das Relações Exteriores é o órgão governamental encarregado de assessorar o chefe de Estado e a administração pública como um todo em matéria internacional e de coordenar as ações nesse sentido, embora, como afirmamos anteriormente, não mais seja a única instituição estatal a atuar na área internacional, em vista da necessidade de tratamento especializado de certos temas. A designação desse órgão também pode variar entre os estados. Os EUA, por exemplo, adotam o título Departamento de Estado, Department of State. Em outros estados, a pasta pode incorporar outros assuntos, como na Argentina, com o Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto, Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional y Culto. Na América Latina, é comum que os ministérios das relações exteriores sejam ainda chamados de chancelaria. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, é composto pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em Brasília, pelos escritórios regionais instalados em diversas capitais do Brasil e pelas Primeira e Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, com sedes, respectivamente, em Belém e no Rio de Janeiro. No exterior compreende as missões diplomáticas, embaixadas, as repartições consulares, consulados, e missões e delegações junto aos organismos internacionais.
Nos termos do Decreto 7.304, de 2010, art. 1º, o Ministério das Relações Exteriores tem as seguintes áreas de competência: 1. Política internacional. 2. Relações diplomáticas e serviços consulares. 3. Participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras. 4. Programas de cooperação internacional e de promoção comercial, IV, apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais. O parágrafo único desse artigo acrescenta: cabe ao Ministério auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com estados estrangeiros e organizações internacionais. Quadro 1. Funções do chefe de Estado e do Ministro das Relações Exteriores nas relações internacionais. Chefe de Estado. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Ministro das Relações Exteriores. Auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com estados estrangeiros e organizações internacionais. Política internacional, relações diplomáticas e serviços consulares. Participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras. Programas de cooperação internacional e de promoção comercial. Apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em organismos internacionais. 2,4. Agentes diplomáticos. Os agentes diplomáticos, ou diplomatas, são os funcionários do Estado encarregados essencialmente de representá-lo em suas relações internacionais. A diplomacia é atividade antiga, remontando aos primórdios da história, quando os povos ainda não haviam se organizado sob a forma estatal que conhecemos atualmente. No passado predominava a diplomacia ad hoc, marcada pela realização de missões oficiais e pela ação de enviados extraordinários, não pelo estabelecimento de agentes diplomáticos nos estados. Na forma atual que se consolidou a partir da Paz de Westfália, é comum a diplomacia permanente com missões diplomáticas sediadas nos estados estrangeiros, embora a diplomacia ad hoc continue a existir. A atividade dos agentes diplomáticos é regulada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, Decreto 56.435, de 1965, que consolidou costumes praticados há séculos na prática da diplomacia ao redor do mundo. Preliminarmente, cabe distinguir os diplomatas dos funcionários internacionais que trabalham em organizações internacionais e que são habitualmente confundidos com os agentes diplomáticos. Cabe destacar que ambos se diferenciam não só por se vincularem a entidades diferentes, como também pelo fato de seu estatuto jurídico ser diferenciado, inclusive no campo das prerrogativas às quais fazem jus, embora, na realidade, os privilégios e imunidades com que contam para que reste garantido o eficaz exercício de suas funções não sejam tão diferentes. Essencialmente, as funções dos diplomatas confundem-se com as da missão diplomática, que incluem, dentre outras, representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado, proteger os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais no Estado acreditado, negociar com o governo do Estado acreditado, inteirar-se por todos os meios lícitos, das condições existentes e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditado ou da organização internacional junto à qual atuam e informar o Estado acreditante a respeito.
e promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o acreditado. Atenção, o Estado acreditante é o Estado que envia agentes diplomáticos, o Estado acreditado é o que os recebe. Os diplomatas não trabalham apenas no exterior. De fato, exercem suas funções também em seu estado de origem, em geral dentro do órgão encarregado da administração da política externa estatal. No exterior, os diplomatas exercem suas funções nas missões diplomáticas, embaixadas, órgãos de representação do Estado junto aos governos de outros estados, e nas delegações e missões junto a organismos internacionais. Cabe ressaltar que os locais da missão diplomática não necessariamente compreendem apenas um edifício, podendo estar espalhados por imóveis e até cidades diferentes, desde que sejam utilizados para as finalidades da missão. Também incluem a residência do chefe da missão, que pode ou não ocupar o mesmo prédio. A aquisição dos imóveis necessários aos trabalhos da repartição consular é regulada, no direito internacional, apenas pela Convenção de Viena de 1961, e deverá ser facilitada pelo Estado acreditado, de acordo com o artigo 21 desse tratado. Alternativamente, o Estado que recebe a missão diplomática estrangeira deverá ajudar o governo estrangeiro a conseguir os locais necessários para a missão diplomática de outra maneira. Em qualquer caso, deverá ser observada a legislação nacional pertinente. No Brasil, os estados estrangeiros têm direito a adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos, Lindbe, art. 11. Atenção, entretanto, é oportuno destacar que os estados estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil outros bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação, Lindbe, art. 11. Dentro da missão trabalha também o pessoal administrativo, técnico e de serviço, parte oriunda de outras carreiras do Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditante e outra parte recrutada no próprio Estado acreditado, a qual forma o quadro dos chamados contratados locais, ou funcionários locais. Atenção, as repartições do Brasil no exterior também recrutam funcionários localmente. Entretanto, em obediência a preceito constitucional, devem fazê-lo por meio de concurso público. Por fim, as missões podem receber dos militares, indicados pelos respectivos Ministérios da Defesa, com a função de tratar da cooperação na área militar. Mais recentemente, estados como o Brasil têm nomeado também dos policiais competentes para assuntos de cooperação no combate ao crime. No Brasil, são nomeados pelo Ministro da Justiça, dentre delegados da Polícia Federal. Cabe salientar que nenhum desses funcionários está vinculado ao respectivo Ministério das Relações Exteriores, e a designação de ambos deve contar com a aprovação do Estado acreditado. Em princípio, todos os membros do pessoal diplomático deverão ter a nacionalidade do Estado acreditante, e este só poderá contar com diplomatas nacionais do Estado acreditado e, eventualmente, de terceiros estados com a anuência do Estado acreditado. Os membros do pessoal administrativo, técnico e de serviço que sejam funcionários locais podem ter qualquer nacionalidade, inclusive a do Estado acreditado, mas cabe desde já destacar, não terão as mesmas prerrogativas do pessoal diplomático. Para que os diplomatas possam atuar em outro estado e, portanto, para que possam ser instaladas missões diplomáticas em cidades estrangeiras, é necessário que os entes estatais tenham o chamado direito de legação, ou seja, a prerrogativa de enviar e de receber agentes diplomáticos, dividida respectivamente em direito de legação ativo e direito de legação passivo. Decorre do estabelecimento de relações diplomáticas e requer acordo entre as partes envolvidas. O direito de legação é suspenso com a guerra, o rompimento de relações diplomáticas ou o não reconhecimento do governo.
O direito de legação confere ao Estado a mera faculdade de abrir missão diplomática no exterior, não obrigando a respeito, visto que a abertura de embaixada obedece também a critérios de interesse público, revelados na importância que se atribui ao relacionamento com determinado Estado, e à disponibilidade orçamentária. Parte da doutrina entende que o direito de legação pertence apenas aos Estados. Entretanto, a prática revela que as organizações internacionais também o utilizam. O encarregado direto de chefiar os trabalhos da missão diplomática, embaixada, é o embaixador, também conhecido como chefe de missão ou chefe de missão diplomática. É considerado como chefe de missão a pessoa encarregada pelo Estado acreditante de agir nessa qualidade. Portanto, sua nomeação cabe ao Estado que representa. Enquanto exerce suas funções, o chefe de missão é diplomata. Entretanto, o embaixador não necessariamente pertence a um quadro de carreira diplomática, podendo, na maior parte dos estados, ser indicado entre pessoas de confiança do primeiro mandatário do ente estatal. O artigo 14 da Convenção de Viena de 1961 divide os chefes de missão diplomática em três classes: embaixadores ou núncios, acreditados perante chefes de Estado, e outros chefes de missão de categoria equivalente, enviados, ministros ou internúncios, acreditados perante chefes de Estado, e encarregados de negócios, acreditados perante ministro das Relações Exteriores. Ressalte-se que, ressalvadas questões de precedência e de etiqueta, não se fará nenhuma distinção entre chefes de missão em razão de sua classe. Cabe destacar que o título, núncio, ou núncio apostólico, é atribuído aos chefes de missões diplomáticas da Santa Sé conhecidas como nunciaturas apostólicas. Já os encarregados de negócios são funcionários que substituem o embaixador em suas ausências ou que respondem por uma embaixada em períodos em que não há chefes de missão diplomática indicado, ou em que estes ainda não assumiram suas funções. A nomeação do embaixador é processo que requer, no direito internacional, o pedido e a concessão do agreement, do francês concordância, anuência. A concessão do agreement é o ato discricionário pelo qual o Estado acreditado aceita a indicação de embaixador estrangeiro para que nele exerça suas funções. Não é ato de ofício, devendo ser objeto de pedido do Estado acreditante. Cabe ressaltar que, com o objeto de evitar desgastes no relacionamento entre os Estados envolvidos, o processo de concessão do agreement é secreto, e o Estado que o denega não necessita explicitar as razões da eventual recusa. O processo de escolha de um embaixador também obedece ao direito interno dos respectivos Estados. No Brasil, o posto de embaixador é cargo de confiança do chefe de Estado, que normalmente escolhe essa autoridade dentre nomes da carreira de diplomata, embora tenha a prerrogativa de indicar pessoa não vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Além do agreement, a indicação do embaixador que chefiará missões diplomáticas de caráter permanente precisa ser aprovada pelo Senado Federal por voto secreto, após arguição secreta, em que o candidato a embaixador é sabatinado pelos senadores. Cabe ressaltar que, nesse ponto, a competência do Senado Federal é privativa. Na ausência de embaixador, a embaixada é chefiada por um encarregado de negócios, acreditado perante a respectiva chancelaria, ou por enviados, ministros ou internúncios, acreditados perante chefes de Estado. O chefe da missão diplomática inicia suas funções com a apresentação das credenciais ao chefe do Estado acreditado ou das cópias figuradas de suas credenciais à chancelaria local. A apresentação das cópias figuradas não cancela a apresentação das credenciais ao chefe de Estado. O início e fim das funções de outros agentes diplomáticos é objeto de mera notificação à chancelaria do Estado acreditado, o que, aliás, permite que o ente estatal forme a lista diplomática que inclui o pessoal diplomático e seus dependentes, possibilitando a identificação das pessoas que gozam de privilégios e imunidades. Cada estado define suas próprias regras relativas à seleção e carreira dos agentes diplomáticos.
No Brasil, os interessados devem, dentre outros requisitos, ser brasileiros natos e ter curso superior de graduação em qualquer área. Em seguida, devem submeter-se ao concurso de admissão à carreira de diplomata, CACD, que é, em regra, realizado anualmente. Após a aprovação, os candidatos ingressam na carreira diplomática, no nível hierárquico de terceiro secretário, sendo vinculados inicialmente ao Instituto Rio Branco, IRBR, órgão do Ministério das Relações Exteriores encarregado da formação dos diplomatas brasileiros. Por fim, o conjunto de diplomatas acreditados em um estado forma o corpo diplomático, cujo principal representante é o decano, que normalmente é o chefe de missão diplomática mais antigo ou o núncio apostólico. Sua função principal é defender os interesses do corpo diplomático, especialmente seus privilégios e imunidades. Quadro 2. Funções dos agentes diplomáticos. Representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado. Proteger os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais no Estado acreditado. Negociar com o governo do Estado acreditado. Inteirar-se das condições e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditado ou da organização internacional junto à qual atuam e informar o Estado acreditante a respeito. Promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o acreditado. 2,5 Agentes consulares. Os agentes consulares, ou cônsules, são funcionários de um Estado encarregados essencialmente de oferecer a seus nacionais a proteção e assistência cabíveis no exterior. A existência dos agentes consulares remonta à antiguidade, como evidenciam os próstetes, indivíduos escolhidos pelos estrangeiros residentes nas cidades-estado da Grécia Antiga para servir de intermediários em suas relações com os governantes gregos. Na atualidade, entretanto, a existência dos cônsules configura evidente manifestação do dever do Estado de proteger seus nacionais. A atividade consular é regulada pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, Decreto 61.078. Dentro da Convenção de Viena de 1963, o agente consular, também chamado de funcionário consular, é definido como toda pessoa, inclusive o chefe da repartição consular, encarregada nesta qualidade do exercício de funções consulares. No geral, compete ao agente consular a proteção dos interesses do Estado que o envia e de seus nacionais, pessoas físicas ou jurídicas. É nesse sentido que os agentes consulares podem exercer um amplo rol de funções, muitas das quais assemelhadas ou comuns às dos agentes diplomáticos. Entretanto, a essência da função consular gira em torno da proteção e da assistência aos nacionais no exterior. Nesse sentido, compete ao agente consular a função notarial e de registro civil. De fato, cabe ao cônsul emitir documentos de seu Estado que sejam do interesse de seus nacionais no exterior ou, eventualmente, de estrangeiros, como registros de nascimento, legalizações, documentos de viagem, etc. A propósito, o agente consular é competente para emitir vistos a estrangeiros que desejem viajar ao Estado que representa. Ainda no mesmo sentido, outra função do cônsul é oferecer a proteção, ajuda e assistência possível a nacionais no exterior, como aqueles que estejam em conflito com a lei, doentes, etc. O agente consular deve também resguardar os interesses dos nacionais no caso de sucessão por morte e os interesses de menores e incapazes que sejam nacionais de seu Estado, especialmente quando for requerida a tutela ou a curatela. PS. Curatela significa função de curador exercida por pessoa encarregada de administrar bens. Deve, finalmente, tomar as medidas cabíveis para a representação dos nacionais perante as autoridades, inclusive as judiciais, do Estado receptor. Dependendo da cidade onde atue, o cônsul poderá também exercer algumas funções típicas de agente diplomático, como as de promoção comercial, de atração de investimentos, de divulgação cultural, etc.
Normalmente, essas funções são cumpridas em cidades que, apesar de não serem capitais de um Estado soberano, são importantes em campos como o econômico e o cultural, a exemplo de Nova York, e Milão, Itália. Um Estado que não tiver missão diplomática em outro Estado poderá ser ali representado por um funcionário consular, desde que com o consentimento do Estado receptor e sem prejuízo de seu status consular, bem como sem direito a privilégios e imunidades diplomáticas. Um agente consular poderá, após notificação ao Estado receptor, atuar como representante do Estado que o envia junto a uma organização internacional. Ressalte-se que, no desempenho dessas funções, o cônsul terá direito a todos os privilégios e imunidades que o direito internacional concede aos representantes estatais junto a organismos intergovernamentais. Entretanto, ao desincumbir-se de funções consulares, o agente consular não terá direito à imunidade de jurisdição maior do que a reconhecida aos funcionários consulares pela Convenção de Viena de 1963. O estado que envia o agente consular é o estado de envio. O estado que o recebe, por sua vez, é o estado receptor, ou estado de acolhimento. Para facilitar o exercício de suas funções, os agentes consulares beneficiam-se do direito de se comunicarem com os nacionais de seu estado e de visitá-los, assim como estes têm a liberdade de manter contato com os funcionários consulares que possam assisti-los. Tendo relação direta com o direito do agente consular de comunicação com os nacionais do Estado que o envia, a notificação consular é o instituto de acordo com o qual as autoridades competentes do Estado receptor deverão, a partir de solicitação do interessado, informar o quanto antes a repartição consular cabível quando, em sua jurisdição, um nacional do Estado do consulado for preso, encarcerado, posto em prisão preventiva ou detido de qualquer outra maneira. Ademais, toda comunicação dirigida à repartição consular pela pessoa presa deve igualmente ser transmitida rapidamente pelas autoridades nacionais do estado onde o consulado estiver atuando. A notificação consular, também conhecida como direito à informação sobre a assistência consular, é, atualmente, considerada pelo STF como prerrogativa jurídica, de caráter fundamental que hoje compõe o universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana, relacionada diretamente às garantias mínimas do devido processo legal e cuja observância é norma cogente dentro dos procedimentos penais e processuais penais. O STF acrescenta que o direito à notificação consular é prerrogativa a ser assegurada ao estrangeiro e doubt de lei, devendo, portanto, ser efetivada no exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro e, em qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente. Naquilo que entendemos ser uma forma de dar cumprimento à Convenção de Viena sobre Relações Consulares e de garantir o direito à notificação consular, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou a Resolução 162, de 2012, dispondo acerca da comunicação de prisão de estrangeiro à missão diplomática de seu respectivo estado de origem. A Resolução 162 determina que a autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa estrangeira à missão diplomática de seu estado de origem ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de 5 dias. A comunicação em apreço será acompanhada, no caso de prisão definitiva, de cópia da sentença penal condenatória ou do acórdão transitado em julgado, e na hipótese de prisão cautelar, de cópia da decisão que manteve a prisão em flagrante ou que decretou a prisão provisória. A resolução dispõe também que incumbe à autoridade judiciária, após a realização das perícias pertinentes, encaminhar o passaporte do preso estrangeiro à respectiva missão diplomática ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, no prazo máximo de 5 dias.
Por fim, a resolução reza que caberá ao juiz da execução penal comunicar a missão diplomática do estado de origem do preso estrangeiro, ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de 5 dias, acerca da progressão ou regressão de regime, da concessão de livramento condicional e da extinção da punibilidade. De nossa parte, entendemos que a Resolução 162 deveria ter previsto que o juiz dirige-se às comunicações pertinentes às autoridades consulares ou às autoridades diplomáticas e consulares, à luz das normas da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, art. 5, letra, e que determinam que cabe aos agentes consulares velar pela proteção e assistência de seus nacionais no exterior, inclusive quando estão presos. Em todo caso, a menção aos agentes diplomáticos não é de todo imprópria, visto que estes podem exercer funções consulares na ausência de consulado, caso em que a notificação objeto da resolução deverá inevitavelmente ser feita à embaixada do país. A título de conclusão, e à luz do direito internacional e da jurisprudência do STF, acreditamos que o direito à notificação consular só restaria assegurado se os magistrados informassem acerca da prisão de estrangeiros às autoridades consulares. Nesse sentido, entendemos que os juízes deveriam dirigir as comunicações pertinentes também às autoridades consulares, o que cabe ressaltar, não necessariamente excluiria o envio de uma comunicação às autoridades diplomáticas para que estas também possam ter a capacidade de acompanhar a vida de seus nacionais no exterior. Por fim, os funcionários consulares terão direito de visitar o nacional do estado que o enviou que estiver detido, encarcerado ou preso preventivamente, de conversar e corresponder-se com ele e de providenciar sua defesa perante os tribunais, bem como o de visitar o nacional encarcerado, preso ou detido em virtude de execução de uma sentença. Todavia, os funcionários consulares deverão abster-se de intervir em favor de um nacional nos casos em apreço sempre que este se opuser expressamente. As autoridades competentes do Estado receptor estão obrigadas a informar as autoridades consulares acerca da morte de um nacional do Estado da repartição, da necessidade de nomeação de tutor ou curador para o menor nacional ou de sinistro com navio ou aeronave com nacionalidade do Estado que envia os cônsules. O estabelecimento de relações consulares requer o consentimento dos dois estados envolvidos, e o estabelecimento de relações diplomáticas implica, salvo indicação contrária, o estabelecimento de relações consulares. Entretanto, a ruptura das relações diplomáticas não necessariamente acarretará o fim das relações consulares. Exemplo disso é a relação entre Bolívia e Chile, que não mantém relações diplomáticas e, portanto, não mantém embaixadas nas respectivas capitais, mas que preservam relações no campo consular, como comprovado pela existência do Consulado-Geral da Bolívia em Santiago e do Consulado-Geral do Chile em La Paz. A repartição consular, ou simplesmente consulado, é o local de trabalho do agente consular. Deve localizar-se em cidade ou região com número significativo de nacionais. Em todo caso, a localização da missão consular dependerá dos interesses do Estado que estabelece a repartição, da concordância do Estado que a recebe e de questões orçamentárias. Salientamos que, baseados nesses critérios, pode haver mais de um consulado por Estado, inclusive nas respectivas capitais. Todo consulado exerce suas funções apenas dentro de determinada área territorial, chamada distrito consular, ou jurisdição consular, que pode abranger todo um país, uma parte deste ou apenas uma cidade. A jurisdição é definida em acordo entre o Estado que envia e o que recebe o consulado. De acordo com o artigo 4 da Convenção de Viena de 1963, uma repartição consular não pode ser estabelecida no território do Estado receptor sem seu consentimento. A sede da repartição consular, sua classe e a jurisdição consular, bem como a mudança de qualquer um desses pontos, serão fixadas pelo Estado que envia, mas também dependerão da aprovação do Estado receptor.
Também será necessário o consentimento do Estado receptor se um consulado geral ou um consulado desejar abrir um vice-consulado ou uma agência consular numa localidade diferente daquela onde se situa a própria repartição consular. Por fim, também depende da anuência do Estado receptor a abertura de dependência do consulado fora de sua sede. A instalação de um consulado em determinada região pode não ser possível ou não se justificar, em vista da quantidade de nacionais, de questões orçamentárias ou de outras circunstâncias. Nesse caso, a missão diplomática poderá criar uma seção consular com funcionários encarregados das funções dos agentes consulares. Cabe destacar que os diplomatas alocados a essas funções continuarão a gozar de imunidades diplomáticas. Convenção de Viena de 1963, art. 70. A aquisição dos imóveis necessários aos trabalhos da repartição consular é regulada, no direito internacional, apenas pela Convenção de Viena de 1963, e deverá ser facilitada pelo Estado acreditado, de acordo com o artigo 30 desse tratado. Alternativamente, o Estado que recebe a missão consular estrangeira deverá ajudar o governo estrangeiro a conseguir os locais necessários para a missão diplomática de outra maneira. Em qualquer caso, deverá ser observada a legislação nacional pertinente. No Brasil, os estados estrangeiros têm direito a adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos agentes consulares, Lindbe, art. 11. Não há, de resto, necessidade de autorização do Ministério das Relações Exteriores ou de outro órgão para essa aquisição. Atenção, recordamos que os estados estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação, Lindbe, art. 11. Há dois tipos de cônsules, os de carreira, ou missi, recrutados entre os nacionais do Estado que os envia, e os honorários, ou electi, que podem ter qualquer nacionalidade, inclusive a do próprio Estado onde atuarão. Cabe salientar que as funções dos cônsules honorários podem ser mais restritas do que as dos agentes consulares de carreira, embora isso varie entre os Estados. O chefe da repartição consular é o cônsul. A respeito, a Convenção de Viena de 1963 divide os chefes de repartição consular em 4 categorias: cônsules gerais, cônsules, vice-cônsules e agentes consulares, permitindo, porém, que os estados fixem livremente a denominação dos funcionários consulares que não forem chefes de repartição consular. A titulação do cônsul refletirá a importância do consulado para o Estado e, eventualmente, seu rol de funções, e será traduzida na própria titulação da repartição consular, que poderá, portanto, pertencer a uma das 5 classes seguintes: consulado geral, consulado, vice-consulado, agência consular e consulado honorário, esta para o caso de repartições chefiadas pelos cônsules electi. Cada Estado é livre para estabelecer suas próprias regras relativas à nomeação do chefe de sua missão consular. Entretanto, a nomeação do cônsul deve materializar-se por meio de um documento chamado Carta Patente, emitido pelo Estado que indica o agente consular e dirigida ao Estado que recebe o cônsul. Para que o chefe da repartição consular seja admitido no exercício de suas funções, é necessária a autorização do Estado que o recebe, denominada exequatur, cuja formalização, porém, não requer qualquer formato pré-estabelecido, nos termos exatos do artigo 12 da Convenção de Viena de 1963, pelos quais, o chefe da repartição consular será admitido no exercício de suas funções por uma autorização do Estado receptor denominada exequatur, qualquer que seja a forma dessa autorização. A concessão do exequatur não é mero ato administrativo, mas é ato discricionário de exercício de soberania por parte do Estado receptor, que pode negá-lo sem estar obrigado a comunicar ao Estado que envia o agente os motivos dessa recusa. No passado, os Estados tinham funcionários dedicados especificamente às atividades consulares.
Na atualidade, porém, o pessoal que exerce as funções de agente consular normalmente pertence à carreira diplomática e é alocado para o exercício de funções consulares quando necessário. Em outras palavras, ocorreu a unificação das carreiras diplomática e consular que antes eram duas carreiras diferentes. Com isso, os diplomatas exercem funções de agente diplomático e de agente consular conforme estejam lotados em missões diplomáticas ou em missões consulares, variando, portanto, o estatuto jurídico dos agentes segundo as funções que exerçam. Em todo caso, cabe a cada estado decidir a respeito, podendo manter uma carreira consular específica, o que não é, porém, o caso do Brasil. Quadro 3. Funções dos agentes consulares. Proteção dos interesses do Estado que o envia e de seus nacionais. Função notarial e de registro civil. Oferecer proteção e assistência a nacionais no exterior. Representar o Estado na ausência de missão diplomática. Representar o Estado junto a uma organização internacional quando necessário. 2,6. As missões especiais. As missões especiais são as viagens oficiais de autoridades do Estado ao exterior como o chefe de Estado com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da política externa nacional. Recordamos que para que possam exercer suas funções de maneira livre, serena e desimpedida, essas autoridades gozam de privilégios e imunidades em sua passagem pelo exterior, extensivas a todos os membros de sua comitiva. 2. Privilégios e imunidades. Para que possam exercer adequadamente suas funções no exterior, os agentes diplomáticos e consulares gozam de certas prerrogativas, mais conhecidas como privilégios e imunidades, ou imunidades diplomáticas que, a propósito, beneficiam todos os órgãos do Estado nas relações internacionais desde épocas remotas. 2,1. Noções gerais. Os privilégios e imunidades configuram modalidade de imunidade de jurisdição, ou seja, de restrição ao direito fundamental de Estados soberanos que, em determinadas situações previstas pelo direito internacional, não podem sujeitar representantes de outros Estados presentes em seu território, ao seu ordenamento jurídico. Com isso, os órgãos de um Estado nas relações internacionais, seus locais de trabalho e seus bens não estão diretamente submetidos à jurisdição de entes estatais estrangeiros, os quais devem se abster de exercer suas competências sobre essas pessoas e haveres, inclusive no campo jurisdicional, sem a autorização do Estado de origem dessas autoridades. Configura-se, portanto, de acordo com a jurisprudência do STF, uma verdadeira impossibilidade jurídica de um órgão judiciário brasileiro, por exemplo, expedir provimentos jurisdicionais consubstanciadores de ordens mandamentais dirigidas a qualquer missão diplomática ou consular sediada em seu território, o que evidencia a manifesta ausência de enforcing power das instituições judiciárias nacionais sobre legações diplomáticas estrangeiras. Portanto, como regra geral, não estão as embaixadas e consulados, bem como os funcionários diplomáticos e consulares estrangeiros, submetidos à autoridade jurisdicional dos magistrados e tribunais brasileiros. Cabe destacar, porém, de antemão que as imunidades consulares serão, em termos gerais, mais restritas que as imunidades dos demais órgãos do Estado nas relações internacionais. Em todo caso, as noções que apresentaremos a seguir também se aplicam aos agentes consulares, salvo quando indicado de maneira diversa. A natureza jurídica das imunidades foi objeto de amplas discussões no passado. Na antiguidade, por exemplo, fundamentavam-se no caráter sagrado dos soberanos e de seus representantes. Para Montesquieu, por sua vez, o agente diplomático representava o soberano ou Estado estrangeiro e, nesse sentido, como o Estado era propriedade do soberano, a ofensa a seu representante atingia o próprio soberano e o próprio Estado. Jagrossio professava a teoria da extraterritorialidade pela qual as missões diplomáticas e locais ocupados por agentes diplomáticos seriam entendidas como extensão do território estrangeiro, noção que ficou conhecida como ficção da extraterritorialidade que até hoje povoa, erroneamente, o imaginário popular.
Por fim, Gentili entendia que as imunidades decorriam do direito de legação, que era um direito natural dos Estados. Atualmente, as imunidades fundamentam-se na teoria do interesse da função, ou seja, apoiam-se na necessidade de garantir que os diplomatas e cônsules exerçam as funções de defender os interesses dos Estados que representam sem coação de qualquer espécie. É a teoria reconhecida pela própria Convenção de Viena de 1961 que, em sua consideranda, lembra que a finalidade de tais privilégios e imunidades não é beneficiar indivíduos, mas, sim, a de garantir o eficaz desempenho das funções das missões diplomáticas, em seu caráter de representantes dos Estados. Atenção, enfatizamos com veemência que as embaixadas e consulados não constituem território estrangeiro, noção que permanece no senso comum e que não mais encontra respaldo na doutrina. As missões diplomáticas e consulares de mais espaços ocupados por diplomatas e cônsules são apenas áreas que gozam de imunidade de jurisdição frente ao Estado onde se encontram. As imunidades protegem os órgãos do Estado nas relações internacionais apenas no exterior, não em seus estados de origem onde, sob a proteção do ente estatal do qual são nacionais e aos quais servem, não necessitam dessa forma de auxílio. Nesse sentido, um diplomata brasileiro em território nacional não pode, por exemplo, invocar imunidade diante da possibilidade de detenção ou reclusão. As imunidades são extensivas à família e aos dependentes do agente diplomático que o acompanhem no exterior. A existência de privilégios e imunidades não exclui a jurisdição do Estado acreditante sobre seus agentes diplomáticos e consulares e sobre suas missões em terras estrangeiras. Nesse sentido, os ilícitos cometidos, por exemplo, pelos diplomatas no exterior podem ser julgados por seus estados de origem, os quais são competentes também para conhecer de fatos ocorridos dentro das respectivas embaixadas. A existência de imunidades tampouco implica que os agentes diplomáticos e consulares não devam observar o ordenamento jurídico local. Tal norma fundamenta-se, dentre outros pontos, na cortesia e no respeito que devem inspirar as relações internacionais, na deferência à soberania nacional e à igualdade entre os Estados que leva à necessidade de respeitar a ordem jurídica local, que é uma das formas de manifestação dessa soberania e, no papel do ordenamento jurídico como instrumento que permite a convivência social em condições de justiça e de promoção da dignidade humana. Nesse sentido, liberar o diplomata da obrigação de respeitar a lei local acarretaria em permitir transtornos à convivência social, do que seria exemplo um diplomata brasileiro a quem fosse permitido dirigir automóvel no Reino Unido fora das normas de trânsito daquele país que incluem, inclusive, uma mão de direção diferente. Ainda em vista da necessidade de respeito à soberania estatal e ao princípio da não intervenção, os agentes diplomáticos não poderão se imiscuir nos assuntos internos do Estado acreditado, nem utilizar a missão diplomática e os recursos de que dispõem de maneira incompatível com as funções inerentes à diplomacia. Em todo caso, o diplomata que viole de maneira grave ou persistente as leis locais pode ser declarado persona non grata, modalidade de sanção pela qual o Estado acreditado informa ao Estado acreditante que um diplomata é indesejável, antes de sua chegada ou durante sua estadia. Com isso, fica determinada a retirada do agente estrangeiro ou vedada sua vinda, não necessitando o ente estatal acreditado delinear o motivo da recusa. Caso o Estado acreditante não retire o agente ou deixe de cancelar sua vinda, o Estado acreditado pode não reconhecer o funcionário como membro da missão, o que implica o não reconhecimento de privilégios e imunidades e, portanto, a possibilidade de que o agente estrangeiro seja processado e julgado localmente. Cabe ressaltar por fim que o ato pelo qual um diplomata estrangeiro é declarado persona non grata é discricionário e não depende de devido processo legal. Existe ainda a possibilidade de que o funcionário estrangeiro seja processado e julgado pelas autoridades competentes do Estado acreditado pela violação das leis locais, desde que o Estado acreditante renuncie expressamente às suas imunidades.
Em recente julgamento ocorrido no STJ, em processo que envolvia a renúncia à imunidade de jurisdição de agente consular estrangeiro atuante no Brasil, aquela corte afirmou que a imunidade de jurisdição não se verifica de plano, isto é, não se aplica de forma automática, notadamente pelo fato de que há a possibilidade de o Estado estrangeiro renunciar às prerrogativas de que se beneficiam seus agentes. Em resposta a alegações, apresentadas pelo agente consular estrangeiro no bojo desse processo, de que a renúncia seria uma das condições para o recebimento da denúncia e não poderiam ser reputados como válidos quaisquer atos anteriores à citação válida daquele país e sua manifestação expressa e por escrito junto aos autos da ação penal, o STJ entendeu que não era o caso de impedir de pronto a persecução penal contra o paciente, mas sim de instar o Estado estrangeiro acerca do interesse em submeter-se à jurisdição brasileira, conforme se deu na hipótese, mantendo, portanto, a validade de todos os atos anteriores à citação do Estado estrangeiro para que se manifestasse quanto à eventual retirada da imunidade de seu agente. Cabe destacar que a renúncia à imunidade de jurisdição não implica renúncia à imunidade quanto às medidas de execução da sentença, relativas às quais é necessária nova renúncia por parte do Estado. Atenção, destacamos, em suma, que não é possível que o próprio agente renuncie às imunidades de que goze. Com efeito, as imunidades pertencem ao Estado, e não ao funcionário, e, portanto, só o ente estatal pode a elas renunciar. Ressalte-se que, como a Convenção de Viena também protege os bens de missões diplomáticas, impedindo que sejam objeto de qualquer ato praticado pelo Estado acreditado, entende-se que tal norma também se aplica aos casos de imunidade de jurisdição e de execução do Estado estrangeiro. Com efeito, é certo que os Estados não mais estão imunes à jurisdição de outros Estados quando pratiquem atos de gestão. Ao mesmo tempo, os entes estatais podem renunciar à respectiva imunidade diante da prática de atos de império. Entretanto, em ambos os casos continuam gozando de imunidade de execução, pelo que, caso sejam condenados por judiciário de outro Estado, não poderão ser executados os bens afetos às atividades de suas missões diplomáticas, os quais, como afirmamos anteriormente, restam protegidos pelas normas pertinentes da Convenção de Viena de 1961. Atenção, lembramos que as noções de atos de império e de atos de gestão se aplicam apenas à imunidade do Estado estrangeiro no campo do processo de conhecimento, não tendo qualquer influência no marco jurídico das imunidades dos órgãos do Estado nas relações internacionais. Nesse caso, o fato de o ente estatal não mais fazer jus à imunidade de jurisdição relativamente aos atos de gestão não afeta a imunidade de execução que continua a existir. Outrosim, caso o ente estatal renuncie à sua imunidade de jurisdição em atos de império, tal renúncia não implica em abdicar da imunidade de execução para o que nova renúncia é necessária. Recordamos que a renúncia do Estado estrangeiro à imunidade de execução também deve ser expressa. Por fim, o Estado acreditado tem o dever de proteger os agentes, bens e locais das missões diplomáticas do Estado acreditante, bem como de dar todas as facilidades para o desempenho das funções da missão. Ademais, nada impede que o representante estrangeiro recorra às autoridades ou ao judiciário local se necessário. Quadro 4. Informações gerais sobre privilégios e imunidades. Modalidade de imunidade de jurisdição. Dever de observar as normas locais. Fundamentadas na teoria do interesse da função. Proibição de intervenção nos assuntos internos. Proteção apenas no exterior. Possibilidade de renúncia por parte do Estado acreditante. Prerrogativas extensivas à família e aos dependentes. Dever de proteção por parte do Estado acreditado. Não excluem a jurisdição do Estado de origem. 2,2. Privilégios e imunidades diplomáticas. Os agentes diplomáticos gozam de imunidade penal, pelo que não podem ser presos, processados, julgados e condenados no Estado acreditado.
Rezec lembra, porém, que a imunidade não impede a polícia local de investigar o crime preparando a informação sobre a qual se presume que a Justiça do Estado de origem processará o agente beneficiado pelo privilégio diplomático. Os diplomatas gozam de imunidade de jurisdição civil, aqui incluídos atos que, no direito brasileiro, abrangem também ramos como o direito do trabalho e o direito administrativo. Entretanto, a própria Convenção de Viena reconhece exceções a essas imunidades que se referem a causas envolvendo imóveis particulares que não o residencial, feitos sucessórios a título estritamente pessoal e ação referente a qualquer profissão liberal ou atividade comercial exercida pelo agente no Estado acreditado fora de suas funções oficiais. A imunidade civil tampouco abrange eventuais reconvenções que enfrentem caso tenham acionado o judiciário local. Os agentes diplomáticos gozam de imunidade tributária relativamente aos tributos nacionais, estaduais e municipais cobrados no Estado acreditado, embora, cabe ressaltar, estejam sujeitos ao pagamento dos tributos cobrados pelo Estado acreditante. As exceções à imunidade tributária identificam-se com aquelas aplicáveis às imunidades cíveis pelo que imóveis que não o residencial e bens e valores recebidos em ações sucessórias a título pessoal não estão isentos de tributos. Além disso, os diplomatas devem pagar os tributos indiretos, embutidos no preço de mercadorias e serviços, as tarifas relativas aos serviços públicos utilizados, os tributos incidentes sobre rendimentos privados que tenham a sua origem no Estado acreditado e os impostos sobre o capital, referentes a investimentos em empresas comerciais no Estado acreditado. De acordo com o artigo 23 da Convenção de Viena de 1961, o Estado acreditante e o chefe da missão estão isentos de todos os impostos e taxas, nacionais, regionais ou municipais, sobre os locais da missão de que sejam proprietários ou inquilinos, excetuados os que representem o pagamento de serviços específicos que lhes sejam prestados. Cabe destacar que a isenção fiscal a que se refere esse artigo não se aplica aos impostos e taxas cujo pagamento, na conformidade da legislação do Estado acreditado, incumbir as pessoas que contratem com a acreditante ou com o chefe da missão, norma também aplicada pelos tribunais superiores brasileiros que confirmam o entendimento de que a isenção de tributos não se estende a quem contrate com a missão diplomática. Nesse sentido, a missão que representa o Estado estrangeiro goza, por exemplo, de imunidade em relação à cobrança de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Entretanto, o Estado estrangeiro não terá imunidade no tocante a impostos e taxas decorrentes da prestação de serviços individualizados e específicos que lhes sejam prestados, como é o caso da taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Os objetos importados pelo Estado acreditante para uso oficial da missão ou uso pessoal do agente diplomático ou dos membros de sua família que com ele vivam, incluídos os bens destinados à sua instalação, também estão isentos de tarifas alfandegárias, embora não de despesas com armazenagem e transporte. Os agentes diplomáticos gozam do direito de ir e vir, salvo o disposto no ordenamento local relativos a zonas cujo acesso é proibido ou regulamentado por motivos de segurança nacional. Os diplomatas e as missões diplomáticas gozam de inviolabilidade. Nesse sentido, os locais da missão diplomática, ou seja, as instalações da embaixada, a residência particular dos diplomatas e os veículos da missão diplomática e dos agentes diplomáticos não podem ser objeto de qualquer ação por parte das autoridades locais. Assim sendo, os agentes do Estado acreditado não poderão, por exemplo, ingressar nesses espaços sem o consentimento do chefe da missão. Os locais da missão, seu mobiliário e demais bens neles situados, assim como os meios de transporte da missão, não poderão ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. Ademais, o Estado acreditado deverá facilitar a aquisição em seu território, de acordo com as suas leis, pelo Estado acreditante dos locais necessários à missão ou ajudá-lo a consegui-los de outra maneira.
A Convenção de Viena de 1961, art. 22 prevê que o Estado acreditado tem a obrigação especial de adotar todas as medidas apropriadas para proteger os locais da missão e evitar perturbações à tranquilidade da missão ou ofensas à sua dignidade. É nesse sentido que entendemos que as autoridades dos Estados acreditados podem relativizar a norma de proibição de ingresso em uma embaixada estrangeira em caso de sinistros que exijam ação imediata, como incêndios, embora a Convenção de Viena de 1961 não seja expressa a respeito. Cabe ressaltar que tal proteção é devida mesmo em caso de conflito armado ou de rompimento das relações diplomáticas. Ainda nos termos da Convenção de Viena de 1961, são também protegidos contra ações das autoridades locais os arquivos e documentos da embaixada, em qualquer momento e onde quer que se encontrem, a mala diplomática, as comunicações das missões e dos agentes diplomáticos que não podem ser objeto de qualquer monitoramento, o que veda, portanto, a espionagem, e a bagagem dos agentes que não pode ser aberta, salvo se existirem motivos sérios para crer que a mesma contém objetos não previstos nas isenções da Convenção de Viena de 1961. Ou objetos cuja importação ou exportação é proibida pela legislação do Estado acreditado, ou sujeitos aos seus regulamentos sanitários. Pessoalmente, entendemos também que a bagagem pode ser aberta se estiver transportando objetos como drogas, armas, exemplares da biodiversidade, etc., cujo tráfico ilícito é objeto da cooperação internacional, embora a Convenção de Viena de 1961 tampouco seja explícita a respeito. Os bens das missões diplomáticas e das residências dos agentes não podem ser objeto de busca, apreensão ou qualquer medida de execução. Por fim, como afirmamos anteriormente, os diplomatas estrangeiros não podem ser detidos ou presos pelas autoridades do Estado onde se encontra. Em suma, são, fisicamente invioláveis. Não podem, por fim, ser obrigados a depor como testemunhas. As imunidades dos agentes diplomáticos são extensivas às respectivas famílias e dependentes desde que tenham sido incluídos na lista diplomática e que não sejam nacionais do Estado acreditado. O pessoal administrativo e técnico da missão, assim como os membros de suas famílias que com eles vivam, oriundos de outras carreiras do serviço exterior também gozam de imunidades, exceto quanto à bagagem. No campo civil, as imunidades abrangem apenas os atos relacionados ao exercício de suas funções. Já o pessoal de serviço gozará de imunidades quanto aos atos praticados no exercício de suas funções e de isenção de impostos e taxas sobre os salários que perceberem, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado nem nele tenham residência permanente. Os agentes diplomáticos podem empregar criados particulares que são definidos pela Convenção de Viena de 1961 como as pessoas do serviço doméstico de um membro da missão que não sejam empregados do Estado acreditante, art. 1-H. A respeito dos criados particulares, é importante lembrar a regra do artigo 33 da Convenção de Viena de 1961, de acordo com a qual o agente diplomático estará, no tocante aos serviços prestados ao Estado acreditante, isento das disposições sobre seguro social que possam vigorar no Estado acreditado. Fundamentalmente, tal regra aplica-se também aos criados particulares que estejam a serviço exclusivo do agente diplomático, desde que não sejam nacionais do Estado acreditado nem nele tenham residência permanente, e que estejam protegidos pelas disposições sobre seguro social vigentes no Estado acreditante ou em terceiro Estado. Por fim, recordamos que os núncios apostólicos, os internúncios e outros funcionários diplomáticos das nunciaturas apostólicas também gozam de privilégios e imunidades diplomáticas, visto que também são considerados agentes diplomáticos. Para a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, CIJ, as imunidades dos ministros das Relações Exteriores dos Estados equiparam-se às imunidades diplomáticas, como restou estatuído no exame do caso Herodian, em que a República Democrática do Congo questionava a ordem de prisão de seu ministro das Relações Exteriores proferida pela Bélgica. 2,3.
Privilégios e imunidades consulares. Os privilégios e imunidades consulares são, em linhas gerais, semelhantes aos diplomáticos, porém mais restritos. No campo penal, os cônsules não poderão ser detidos ou presos preventivamente, exceto em caso de crime grave e em decorrência de decisão de autoridade judiciária competente, fato que já ocorreu no Brasil com a decretação da prisão preventiva de agente consular israelense no Rio de Janeiro, em 2002. Poderão ser presos também em decorrência de sentença judiciária definitiva, exceto por atos relacionados ao exercício de suas funções. Em todo caso, havendo ação penal contra o cônsul, o processo deve ser conduzido com as deferências devidas a esse agente e de maneira a perturbar o menos possível a prática das funções consulares. No campo civil e administrativo, os agentes consulares não estão sujeitos à jurisdição do Estado receptor por atos realizados no exercício de suas funções. Estão, porém, sujeitos a processo em ações que resultem de contrato que o funcionário ou empregado consular não tiver realizado, implícita ou explicitamente, como agente do Estado que o envia, ou decorrente de ações propostas por terceiros por conta de danos causados em acidentes de veículo, navio ou aeronave. Os cônsules podem ser obrigados a depor como testemunhas, exceto sobre fatos vinculados às suas funções e, em qualquer hipótese, testemunharão de forma a que o depoimento cause o menor transtorno possível ao exercício de suas funções. Não serão tampouco obrigados a exibir correspondência e documentos oficiais que se refiram às suas funções e a depor, na qualidade de peritos, sobre as leis do Estado que o enviou. A imunidade no campo tributário prevalece nos mesmos termos que as imunidades diplomáticas, cobrindo também as taxas e emolumentos cobradas pelos serviços consulares. As comunicações, arquivos e documentos vinculados às funções consulares são invioláveis, e as instalações da repartição consular também o são, na medida em que sejam empregados para as funções consulares. Fora as hipóteses antes mencionadas, os agentes consulares são invioláveis. A residência do chefe da repartição também é inviolável, embora não a residência do agente consular, salvo, para esta, no campo tributário. As imunidades consulares estendem-se à família do agente. Os cônsules honorários, que são os cônsules electi, terão imunidades ainda mais restritas, as quais, em linhas gerais, se limitarão aos atos vinculados ao exercício de suas funções. No caso da atividade consular honorária, as instalações consulares gozarão de isenções fiscais quando pertencerem ao estado da repartição ou quando forem por estes locadas. As importações de uso do consulado tampouco serão objeto de impostos e de taxas alfandegárias. Também a remuneração do cônsul e emolumentos estão isentos de impostos locais. Os arquivos e documentos da repartição são invioláveis desde que estejam separados de outros documentos. Com tudo isso, portanto, as imunidades dos cônsules honorários não se estenderão às respectivas famílias. Cabe destacar que, seguindo a normativa internacional, os tribunais brasileiros têm decidido no sentido de não reconhecer imunidade de jurisdição criminal a cônsules honorários, exceto no tocante a atos praticados no exercício das funções consulares. Por último, cabe destacar que o STJ decidiu que compete à Justiça Estadual, não à Justiça Federal, processar e julgar supostos crimes de violação de domicílio, de dano e de cárcere privado, em tese praticado contra agente consular cometidos por particulares no contexto de invasão a consulado estrangeiro. A respeito, o STJ entende que, de acordo com o disposto no art. 109 da CF, a competência penal da Justiça Federal pressupõe que haja ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou que, comprovada a internacionalidade do fato, o crime praticado esteja previsto em tratados ou convenções internacionais. No entanto, os supostos crimes praticados estão previstos no CP, não havendo qualquer indício de internacionalidade dos fatos. De igual modo, na situação em análise, as condutas ilícitas não ofendem diretamente os bens, serviços ou interesses da União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais.
Ressalte-se que o disposto no artigo 109 da CF e o fato de competir à União a manutenção de relações diplomáticas com estados estrangeiros do que derivam as relações consulares, não alteram a competência penal da Justiça Federal. 3. Princípios relativos às relações internacionais do Brasil. O artigo 4º da Constituição Federal estabelece os princípios relativos às relações internacionais do Brasil, que são as principais normas que devem orientar a conduta do Estado brasileiro no âmbito das relações exteriores, pautando, portanto, a política externa brasileira e a ação daqueles que representam o Brasil no relacionamento deste com parceiros externos. Cabe destacar que a Constituição de 1988 foi a primeira a estabelecer um rol expresso de princípios referentes às relações internacionais do Estado brasileiro. Os princípios que devem reger a participação do Brasil nas relações internacionais são os seguintes: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os Estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10. Concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Inicialmente, o Brasil deve atribuir prioridade, no âmbito da formulação e execução de sua política externa, à promoção dos direitos humanos ao redor do mundo. Nesse ponto, a Constituição Federal atribui destaque ao direito à autodeterminação dos povos, ao combate à discriminação racial e à concessão de asilo político. O direito à autodeterminação dos povos é o direito de todo povo de determinar livremente, sem interferências externas, seu estatuto político e assegurar livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. O repúdio ao racismo passa pelo combate à discriminação racial, conceituada como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, e em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública. A concessão de asilo político consiste na garantia do direito à proteção por parte do Estado brasileiro, de pessoas perseguidas em outros países. O Brasil adota a concepção de que deve ser respeitada a soberania dos Estados por meio do princípio da independência nacional, pelo qual a existência e integridade dos demais Estados deve ser garantida, e do princípio da não intervenção, de acordo com o qual nenhum Estado possui o direito de intervir em assuntos internos ou externos de outro. Entretanto, o Brasil também abraça o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, segundo o qual os Estados não só devem cooperar entre si para a solução dos inúmeros problemas comuns que enfrentam, como também devem exercer as respectivas prerrogativas soberanas sem causar prejuízos a outros países. O Brasil adota a noção de igualdade jurídica entre os Estados, de acordo com a qual, os Estados são juridicamente iguais, desfrutam iguais direitos e possuem capacidade igual para exercê-los. Os direitos de cada um não dependem do poder de que disponha para assegurar seu exercício, mas do simples fato de sua existência como pessoa de direito internacional. O Brasil abraça o pacifismo, ao adotar o princípio da solução pacífica de controvérsias e o compromisso com a paz, bem como ao rejeitar o terrorismo. Por fim, o Brasil assume o compromisso de envolver-se em iniciativas de integração regional dentro da América Latina, as quais cabe ressaltar, não necessariamente precisam envolver todos os países latino-americanos.
Cabe destacar que vários desses princípios coincidem com os propósitos e princípios que devem governar as relações internacionais como um todo, constantes dos artigos 1 e 2 da Carta das Nações Unidas, que incluem a manutenção da paz e da segurança internacionais, a promoção de relações amistosas entre os povos, a cooperação internacional para resolver os problemas internacionais, a promoção dos direitos humanos, a igualdade entre os Estados, a solução pacífica de controvérsias internacionais, a não intervenção. Nenhum dispositivo da presente carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente carta. E o respeito à independência nacional. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado. Quadro 5. Órgãos do Estado nas relações internacionais. Chefe de Estado, chefe de governo, ministro das Relações Exteriores, agentes diplomáticos, agentes consulares. Qualquer funcionário que, ocasionalmente, represente o Estado internacionalmente. Quadro 6. Princípios das Relações Internacionais do Brasil, art. 49 da CF parêntese que fecha. Independência nacional, não intervenção, solução pacífica dos conflitos, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os Estados, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Promoção da integração latino-americana. Autodeterminação dos povos. Defesa da paz. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Quadro 7. Privilégios e imunidades diplomáticas. Imunidade penal. Imunidade civil. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1961. Causas relativas a imóveis particulares que não o residencial. Causas sucessórias a título pessoal. Reconvenções. Ações referentes a profissões liberais e atividades comerciais. Imunidade tributária. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1961. Causas relativas a imóveis particulares que não o residencial. Causas sucessórias a título pessoal. Tributos indiretos. Tarifas de serviços públicos. Tributos incidentes sobre rendimentos privados auferidos no Estado acreditado. Impostos sobre o capital, referentes a investimentos em empresas no Estado acreditado. Nota: as isenções não se estendem a quem contrate com a missão. Liberação da obrigação de depor como testemunha. Outros privilégios e imunidades. Inviolabilidade pessoal, residencial, bagagem, comunicações, veículo, arquivos e documentos. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1961. Inviolabilidade da bagagem relativizada quando de seu emprego para fins incompatíveis com a atividade diplomática. Quadro 8. Privilégios e imunidades consulares. Imunidade penal relativa. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1963. Possibilidade de prisão em caso de crime grave e em decorrência de decisão da autoridade competente. Possibilidade de prisão a partir de sentença judicial definitiva. O processo deve ser conduzido com as deferências devidas ao agente e de maneira a pouco perturbar as funções consulares. Cônsules honorários, imunidades restritas aos atos relacionados ao exercício de suas funções. Não se estendem à família. Imunidade civil por atos realizados no exercício de suas funções. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1963. Ações que resultem de contrato que o funcionário não tiver realizado como agente do Estado que o envia. Ações propostas por terceiros por conta de danos causados em acidentes de veículo, navio ou aeronave.
Cônsules honorários, imunidades restritas aos atos relacionados ao exercício de suas funções. Não se estendem à família. Imunidade tributária. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1963. Mesmas exceções cabíveis para os diplomatas. As imunidades abrangem também as tarifas cobradas para os serviços consulares. Cônsules honorários, as isenções incidem sobre instalações consulares que pertencerem ao estado da repartição ou que forem por estes locadas, bem como sobre as importações de uso consular. Obrigação de depor como testemunha. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1963. Não podem ser obrigados a depor sobre atos vinculados às suas funções. Não são obrigados a exibir documentos oficiais nem a depor, na qualidade de peritos, sobre as leis do Estado que o enviou. Outros privilégios e imunidades. Inviolabilidade pessoal, residencial, bagagem, comunicações veículo, arquivos e documentos. Exceções e eventuais observações nos termos da Convenção de Viena de 1963. Inviolabilidade da bagagem relativizada quando de seu emprego para fins incompatíveis com a atividade consular. A residência do cônsul é inviolável, mas não a dos demais agentes consulares da repartição, salvo, para estes, no campo tributário.